Amados irmãos, queridas irmãs, estarmos juntos a palavra de Deus. Hoje refletindo o Evangelho de Marcos, no capítulo 3º, versículo do 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinha vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhe em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra a si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levantar contra a si mesmo e se dividir, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens antes de amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado ao homem, tanto os pecados, como também qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque ele dizia: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, em Jesus está presente o Espírito Santo, que o leva à missão de libertar e desalienar os homens. Por isso ele é acusado de estar possuído por um espírito mau. Tal acusação é pecado sem perdão. Para os acusadores, o bem é mal e o mal é bem. Eles, na verdade, estão comprometidos e tiram, assim, proveito do mal. Por isso, não reconhece e nem aceita Jesus. A acusação que os escribas fizeram a Jesus é de extrema gravidade. Na avaliação deles, o mestre estava possuído pelo demônio. Isto é, considerado como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, sem possibilidade de perdão, porque toda a ação de Jesus desenrola-se sob o impulso do Espírito Santo. O mestre, ou seja, Jesus, pregava e curava pelo poder do Espírito Santo que recebia do Pai. A expulsão dos demônios resulta do mesmo poder. Jesus realizava gestos poderosos, porque o Espírito de Deus habitava nele. Então a blasfêmia constituiu assim em confundir o Espírito Santo com Beelzebu. Declarar Jesus possesso significa dizer ser ele assim habitado pelo mau espírito. E assim negar totalmente a obra que Deus realiza por meio do seu Filho. A incapacidade de interpretar os fatos de maneira correta resultava não só da má vontade dos escribas em relação a Jesus, mas também em relação a Deus. Portanto, se um reino se divide contra si, ele não poderá manter-se. Assegurou Jesus diante da rebeldia dos mestres da lei, que afirmava estar ele possuído pelo demônio para expulsar os demônios. Como pode? Assim, Jesus nos dá um ensinamento prático, claro e concreto para nós. Hoje, e para as nossas famílias, Jesus está dando esse ensinamento prático. Podemos, assim, constatar hoje que há divisões em cada situação quando vemos assim a sociedade se desfazendo, famílias se destruindo, irmãos em litígio por herança. Tudo caminhando para o fracasso, nada é construído. Toda obra, porém, que é regida pelo Espírito Santo, e orientada pela palavra de Deus, tende a prosperar. O que acontece muitas vezes, caros irmãos e irmãs, é que, mesmo conhecendo o poder do Espírito Santo, mesmo sabendo que ele é o doador dos dons e o próprio Deus que veio nos santificar e auxiliar, nós os desprezamos e deixamos de lado. Esse é o pecado contra o Espírito Santo a quem Jesus se refere. Mesmo diante das evidências e das provas, não queremos reconhecer o poder de Deus. E o que é pior, atribuímos a ele o mal que nos acontece. Deus não pode fazer mal porque ele é o bem.
Deus é o bem, Deus é amor. A Ele pertence o poder, a glória, pertence o bem, o amor e tudo que é de bom. O que é do demônio é o mal. A revolta, a mentira, a traição, a dissimulação, o desamor, isso sim pertence ao demônio. Portanto, precisamos ter muito cuidado para não cairmos na tentação de pecar contra o Espírito Santo, atribuir a ele o mal que vem nos atingir ou ao demônio o bem que acontece conosco. O tempo da ignorância não conta mais. Prossigamos dando a Deus o que é de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a quem você culpa quando as coisas não estão dando certo na sua vida? Você reconhece que o Espírito Santo é o defensor que Jesus nos enviou para lutar conosco pelas coisas boas? Você costuma invocar o Espírito Santo? Reflita isso no dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Pai que sejamos infinitamente gratos, pois em Jesus Cristo, movido pelo Espírito Santo, sua libertação chega até nós, vítima de tantas formas de opressão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada segunda-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.